Jovens são baleados em Rebouças. Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo em Rebouças. As vítimas foram baleadas na estrada rural da localidade do Barreiro 2. Aconteceu no sábado, dia 12. A ambulância da Secretaria de Saúde de Rebouças foi então acionada e encaminhou os jovens até o hospital local. A polícia militar também esteve no local e conversou com as vítimas, de 17 e 27 anos de idade. Ambos foram então alvejados na perna esquerda. Os jovens feridos não souberam informar quem foi o autor dos disparos. As vítimas apenas relataram que os tiros partiram de uma pessoa que ocupava um veículo de cor preta. Os rapazes estavam recolhendo lenha para consumo próprio no momento em que foram baleados. Segundo as informações repassadas pelas vítimas, um carro passou no local e efetuou os disparos. Após o fato, o suspeito fugiu e não foi localizado. A polícia militar realizou buscas, mas não encontrou o autor dos disparos. A equipe do Conselho Tutelar de Rebouças foi acionada para comparecer no hospital e acompanhar então a esta ocorrência em função da presença do adolescente. As vítimas relataram que não conheciam o carro de onde partiram os disparos e não souberam informar também os motivos do suspeito ter tomado esta atitude. Isso então em Rebouças. Ainda em Rebouças, no final de semana, do dia 13 para o dia 14 de agosto, situação de desacato. Por volta das 22 horas, a equipe estava realizando patrulhamento, quando então foi abordada por populares que relatavam que um rapaz estaria então agredindo sua esposa grávida no interior da residência. No local, a equipe encontrou uma aglomeração de pessoas, as quais estavam tentando então acalmar a situação. O rapaz, o qual estava transtornado, realizando xingamento aos populares que se faziam presentes no local. Diante dos fatos, a equipe policial entrou em contato então com uma mulher, a qual seria, em tese, a pessoa a qual estaria sendo agredida pelo Amácio. Porém, a mesma relatou que não havia sido agredida e que apenas o seu marido havia bebido e que estava exaltado. Diante da conversa, então, a equipe policial com a mulher, o indivíduo identificado como marido, começou então a desferir xingamentos contra a equipe policial, porque ele não vai cuidar da casa dele, vem aqui que quer te quebrar na pancada, entre outros. Porém, diante da grande quantidade de pessoas no interior do terreno da residência, e para manter a integridade física da equipe, foi apenas realizada a identificação do mesmo para posterior então ser confeccionado o termo circunstanciado devido a desacato. Acidente é registrado na 153 em Paulo Frontin. Este fato aconteceu na noite do último domingo, dia 13 de agosto, por volta das 18h15. Um acidente registrado na 153 em Paulo Frontin, próximo à primeira unidade da cooperativa Bom Jesus. O acidente envolveu dois veículos, sendo um Renault Sandero branco, placas de Paulo Frontin, e um Corsa sedã cinza, placas de Malé. Houve uma colisão frontal nessa situação. No veículo Sandero tinham dois ocupantes. Uma mulher foi conduzida para o Hospital São João Batista de Paulo Frontin. Ela apresentava hematomas provocados pelo cinto e seu marido então dispensou atendimento médico nessa situação. Já o condutor do Corsa bateu a cabeça, teve um corte e também foi encaminhado para o hospital. Segundo as informações, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram liberadas do acidente. Outra situação, nas últimas horas, no final de semana,
Bandidos fazem vítimas reféns após assalto à boate em Castro. Foi por volta da meia-noite e 20, na madrugada de sexta para sábado. 3 elementos assaltaram uma boate na 151, no bairro Santa Clara, em Castro, na região dos Campos Gerais. Os elementos, então, portavam armas de fogo. Após renderem os clientes no local, subtraíram dinheiro, aparelhos celulares em um veículo Renault Sandero, cor prata, 2015. A equipe da Polícia Militar realizou então diligências e, após as informações levantadas, foram localizados 2 dos autores próximos a um posto de combustível e foram então identificados os jovens de 19 e 29 anos de idade. Esses foram reconhecidos pelas vítimas, encaminhados então à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis ao fato. Revoltante. Babás colocam criança de 8 meses dentro da geladeira. Isso mesmo. 2 babás adolescentes foram presas depois que um vídeo de Snapchat surgiu mostrando ambas colocando um bebê na geladeira e rindo enquanto a criança de apenas 8 meses chorava dentro do eletrodoméstico. As adolescentes não identificadas foram presas e acusadas de ameaça infantil, confirmou a polícia americana. O incidente ocorreu na cidade de Denver, em Massachusetts. Na gravação, que foi postada no Snapchat de uma das babás, é possível ver quando a criança é colocada na geladeira. A porta é fechada e as 2 adolescentes ficam rindo enquanto que o bebê chora. A mãe do bebê disse que estava longe da casa por cerca de meia hora quando então o vídeo foi postado. Ela ainda contou que uma das babás é membro da família, enquanto a outra é uma amiga da família. As autoridades locais estão investigando o incidente. O bebê não foi ferido no incidente, está seguro com os pais agora. Criança de 2 anos morre após ser atingida por um televisor. Um alerta aos pais. Uma criança de 2 anos morreu na última sexta-feira agora em Tapejara do Oeste. Ela foi atingida por um televisor que caiu do local onde estava, na residência onde a criança morava com a família. A menina foi levada ao pronto atendimento na cidade, mas posteriormente foi encaminhada para um hospital de Pato Branco por conta da gravidade dos ferimentos. No entanto, ela não resistiu e morreu no hospital. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal em Pato Branco. Lamentável esta situação, né? Quadrilha corta comunicação, arromba a agência e leva todo o dinheiro do cofre. Onde isso? Bom, uma agência bancária no bairro Oficinas, em Ponta Grossa, foi alvo de uma quadrilha na noite da última sexta para sábado, mas o caso foi descoberto apenas na manhã do sábado, dia 12. O grupo arrombou a agência e usou então um maçarico para abrir o cofre. Os suspeitos levaram todo o dinheiro que estava no local e fugiram sem serem identificados. Antes de entrar na agência, a quadrilha cortou cabos de internet nas proximidades do banco, com o objetivo então de cortar a comunicação do sistema de vigilância. Equipes que estavam no local neste último sábado para reparar os danos informaram que as primeiras chamadas indicando então problemas na internet na região foram feitas por volta das 21 horas. Além disso, os suspeitos levaram todos os equipamentos do sistema de monitoramento por imagens da agência. Não foi informado quanto o grupo levou de dinheiro do cofre. Os caixas eletrônicos não foram arrombados.
Isso aconteceu então em Ponta Grossa. Outra informação: no final de semana, incêndio destrói depósito de imóveis em Prudentópolis. Bombeiros tiveram trabalho para controlar as chamas e ainda trabalhavam no rescaldo já na manhã do último domingo agora. Equipes do Corpo de Bombeiros, então, de várias cidades foram acionadas até Prudentópolis na noite do último sábado, dia 12, para auxiliar no combate ao incêndio em um depósito de imóveis na Vila Mariana. O fogo teve início por volta das 19 horas e, por causa da grande quantidade de material no interior do barracão, ainda havia equipes trabalhando no rescaldo das chamas na manhã de domingo, dia 13. O depósito ficava em uma área residencial e, por isso, a maior preocupação dos bombeiros era evitar que o fogo se espalhasse para casas vizinhas. Apesar das altas labaredas, não há registro de feridos por conta desse incêndio. A Polícia Civil deve agora instaurar um inquérito para apurar o que provocou então o início do fogo, isso em Prudentópolis. Soldado da Polícia Militar mata a namorada, sogra, mãe e se suicida. Aconteceu em Minas Gerais. Um soldado da Polícia Militar matou a namorada, a sogra, a própria mãe e cometeu suicídio em Minas. Os crimes ocorreram entre a madrugada de sexta-feira e a manhã do último sábado. De acordo com a Polícia Militar, Igor Quintão Vieira, 23 anos, matou Aline Guimarães Rodrigues, de 34 anos de idade, que também é soldado da PM, a mãe dela, Elizabeth Guimarães, de 66 anos de idade, em Divinópolis, no centro-oeste do estado. O casal fazia o curso na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, na Bahia. Juntos estavam, em Belo Horizonte. Estava a passeio na cidade. Já a mãe do militar, Heloísa Santana Quintão Vieira, de 48 anos, foi morta no rio Pomba, na zona da mata, onde morava e também onde o soldado acabou se matando em seguida. Conforme o Major Flávio Santiago, chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, antes de matar a mãe, o militar enviou uma mensagem pelo WhatsApp para um irmão confessando as mortes e avisando sobre a execução de Heloísa Santana Quintão Vieira. Na mensagem, ele confessou a morte da sargento Aline e da mãe dela, e que não aguentaria ver o sofrimento da mãe e por isso também teria que matá-la, contou o policial. Mãe é presa por torturar e queimar a orelha de filha de 3 anos. Pode isso? Uma mulher de 21 anos foi presa por torturar a própria filha de 3 anos em Paratins, interior do Amazonas. A criança apresentava hematomas pelo corpo e queimaduras na orelha. A mulher levou a criança para receber atendimento médico e lá foi detida. Segundo a polícia, funcionários do posto de saúde da cidade então chamaram policiais e a mãe foi presa em flagrante. O investigador da Polícia Civil, José Maria, disse que a mulher não soube explicar como a criança adquiriu os ferimentos, assim como chegou a se contradizer várias vezes enquanto era interrogada. A mulher passou por exames de corpo de delito e foi encaminhada ao presídio do município. Ela aguarda na penitenciária a decisão da justiça em relação ao caso. A criança está sob cuidados do Conselho Tutelar daquele município.